Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje vamos falar uma coisa que chama bastante atenção, que é o transtorno da dispersão de atenção. Ultimamente a gente tem visto aí, parece que todo mundo tem algum transtorno mental e o TDA ou TDAH, que é o transtorno da dispersão da atenção com hipercinesia ou não hipercinesia, né, que a pessoa fica inquieta, né, parece que ficou o diagnóstico arroz com feijão, né? Mas o que é isso? Tá? Na realidade, esse transtorno existe, sim, mas ele não tem a proporção que nós estamos vendo hoje em dia. Infelizmente, nós temos visto aí as pessoas fazerem diagnóstico desse tipo de transtorno pela internet. Às vezes até fazendo testinhos, né, que você coloca lá no TikTok. E as pessoas saem com essa sensação, procuram médicos, querem remédios e já saem se intitulando doentes, né, mentais. Isso é uma entidade nosológica, como eu falei, ela existe, mas não nessa proporção, nesta quantidade que nós estamos vendo por aí. E por que as pessoas estão fazendo tanto diagnóstico? Porque dispersar a atenção, né, é um sintoma que não é necessariamente do TDA, né? O que significa isso? Significa que por exemplo, eu posso estar deprimido e por causa da depressão a minha atenção está prejudicada, mas eu não tenho TDA, né? Eu tenho uma dispersão de atenção secundária à depressão. Posso ter ansiedade e a minha atenção também ficar dispersa, né? E essa minha depressão e essa minha ansiedade podem ser coisas circunstanciais. Estou triste, uma profundidade um pouco maior diante de muitas coisas difíceis que aconteceram comigo e isso vai prejudicar a minha capacidade de concentração e a minha atenção então vai dispersar, né? A mesma coisa com a ansiedade, com o medo, com a culpa, com a raiva. Então nem sempre a dispersão da atenção, a desatenção, vamos dizer assim, é sintoma de uma doença do TDAH. É sintoma dela quando ela existe, mas nem sempre quando você tem isso é a doença que você tem. Como também nem sempre quem alucina e ouve vozes é esquizofrênico, né? Como nem sempre todo mundo que está triste por causa de uma maneira profunda é um depressivo, né? Eu posso ter uma reação depressiva e vai passar com o tempo, com remédio, sem remédio ou apesar do remédio. Então como é que a gente faz diagnóstico de TDA? Tem todo um critério para isso. Toda uma maneira de você observar sinais e sintomas, mas não são só os sinais e os sintomas que a gente tem que observar. Principalmente é o critério evolutivo. Mas por que a gente vê isso muito em criança? Porque criança também tem muita dificuldade de concentração por natureza, tá? É uma questão neurológica de natureza dela. Quando isso é muito intenso, que atrapalha o rendimento dela escolar, e não existe nenhum outro diagnóstico por trás disso, então é que nós vamos pensar no TDA. E muitas vezes vamos observar se isso não melhora só com o apoio psicopedagógico, porque normalmente às vezes as crianças não sabem como estudar, porque nunca ninguém ensina como é estudar. Então elas aprendem com um psicólogo, mas principalmente com um pedagogo, e aí elas aprendem a se concentrar. Um outro fator importante também é que hoje em dia, com a grande quantidade de horas diante da tela, né, o tempo de tela, isso também faz com que as crianças não precisem se concentrar. Ou seja, não aprendem a ter tolerância à frustração de esperar uma informação. Ou seja, não gostei, tira da tela, não gostei, tira da tela. Isso vai condicionando os neurônios a ter pressa da informação. E com isso não se concentra no mínimo que é necessário para compreender aquela informação. É a saída rápida e fácil para tudo. Assim, então, é importante, além de fazer um diagnóstico se a criança, principalmente, tem outros transtornos, e é comum criança com depressão ter inquietação, ter irritabilidade, ter dificuldade de se concentrar. Aí as pessoas vão dar remédio para estimular, para tirar a dispersão da atenção, porque está achando que é TDA. Esses estimulantes tiram a depressão por um tempo, depois passa. Então a pessoa fica esticando e encolhendo, mas não trata a causa da dispersão, que é a depressão. Quando você trata a depressão da criança, às vezes precisa usar remédios antidepressivos,
o transtorno da dispersão da atenção também some. E não é verdade, eu tratei a causa. Por isso que é importante, sim, um bom diagnóstico, afastando qualquer outra causa de dispersão de atenção e não logo já sair taxando de TDAH.